Nessa manhã do dia 31 de dezembro de 2024, quero cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, da Assembleia de Deus, no Rio Pequeno. E estamos agora fazendo a gravação para o subsídio ao próximo trimestre, ok? Primeiro trimestre de 2025. A aula que será apresentada agora nesse próximo domingo, dia 5 de janeiro de 2025, se Deus assim permitir, ok? Então estaremos tratando acerca dessa nova lição em defesa da fé. Deixa eu retornar um pouco aqui para mostrar a capa dela. Aqui estamos. Em defesa da fé cristã. Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então estaremos tratando acerca desse importante, desse relevante tema, e para tanto estaremos utilizando aqui esse importantíssimo material este que é de autoria do pastor Ezequias Soares. Pastor Ezequias Soares, alguém muito relevante, tanto na Assembleia de Deus quanto no quadro geral da Igreja Cristã, aqui da nossa época. Está envolvido, por exemplo, com o trabalho de apologética da Assembleia de Deus, ok? Dentre outros, especialista em línguas antigas, né, em hebraico, grego. Esteve envolvido também no trabalho, na organização da declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, ele lidera a Igreja Assembleia de Deus em Jundiaí, alguém muito relevante, alguém muito preparado para essa abordagem, inclusive que já trouxe essa abordagem em outros trimestres de EBD, vindo a causar até a ira de certos heresiarcas. Então, há um heresiarca muito importante, que é líder do grupo Voz da Verdade, e que entrou em contato com eles, tiveram ali algumas escaramuças, mas ele não recuou diante da sua posição de defensor da verdade. Então você tem aí uma pessoa que de fato há muito tempo está se preparando para esse trabalho, é muito gabaritado e foi levantado por Deus para isso, ok? Então, sem mais delongas, nós partimos aqui para uma análise geral primeiro. Então estamos fazendo aqui também uma abertura de trimestre, e pela misericórdia de Deus, teria a oportunidade de fazer a abertura de trimestre na Assembleia de Deus, ali no São Jorge, ok? Setor 34 Pinheiros, ali no São Jorge, e posteriormente estaremos envolvidos aí, cooperando com os professores na Assembleia de Deus no Rio Pequeno, onde congrego. Mas aqui eu quero deixar, pelo menos, essa contribuição com uma visão geral com relação aos temas que serão discutidos ao longo desse trimestre, ok? Primeiro trimestre de 2025. Então temos aí as nossas 13 lições, por meio das quais percorreremos por todos esses temas de grande relevância, ok? Partindo aqui do primeiro, que é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Não estarei me demorando muito nesse, porque esse é o tema da nossa abordagem de hoje. Então vamos adentrar esse capítulo e analisar ele de forma mais específica. Mas na lição 2, ele já traz uma lição, título muito interessante, muito simples: Somos Cristãos, a partir da página 10. Nossa identidade, ok? Nossa identidade, nossa cosmovisão, como nós enxergamos o mundo, como nós nos posicionamos diante das propostas do mundo, ok? Qual é o nosso parecer, qual é a nossa posição diante dessas diferentes situações que têm ocorrido e como temos nos posicionado. Então, nossa identidade, temos isso de uma forma muito clara, ok? A nossa fé de uma forma muito bem definida, e assim podemos nos posicionar corretamente, mostrando em que nós concordamos, em que nós discordamos, como nós nos posicionamos diante do mundo que nos cerca. Somos cristãos. A encarnação do Verbo, um tema fundamental que trata principalmente na área de cristologia, mas que também acaba sendo um tema transversal que aborda também a questão da soteriologia, porque
uma falha de entendimento no que diz respeito ao processo de encarnação do Verbo leva a uma soteriologia prejudicada, uma vez que você não entender quem é Cristo e qual é o alcance da sua obra, você não vai aceitar a Cristo como o Senhor e seu Salvador, não vai ter uma perspectiva correta em relação a Ele, e assim não vai recebê-lo como Deus, não vai adorá-lo como Deus, não vai entender a obra que Ele fez, o alcance dessa obra, tá certo? E assim você vai ter a sua salvação prejudicada. Uma vez que você serve ao Jesus errado, você não vai para o céu certo, o céu correto, tá certo? Aquele onde o Senhor Jesus Cristo está, onde ele reina, onde está assentado à destra de Deus. Então é necessário ter esse entendimento correto no que diz respeito ao processo de encarnação do Verbo, no qual ele vem e ele se humaniza, ele se torna homem, ele não se torna pecador, mas ele se torna homem. Isso é defendido com veemência nas Sagradas Escrituras, de modo que o apóstolo João chega a dizer que aquele que não confessar que Jesus Cristo vem em carne é o anticristo, ok? Então temos aí uma declaração muito forte, muito intensa do apóstolo João, que deixa isso muito claro nas suas cartas, quando já inicia esse trabalho apologético, tá certo? Contra aqueles que estavam tentando corromper a fé dos cristãos de sua época, ok? Esse tema é tão importante, esse tema é tão relevante, esse tema é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. A lição 4, tá? É a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Se você não entender Trindade, você não entende a Bíblia. E o que eu digo entender Trindade? Eu não estou dizendo escrutinar, esgotar o conhecimento no que diz respeito à Trindade, porque isso é impossível, porque estamos falando acerca de Deus, ok? E Deus é inescrutável, nós não temos como fazer uma análise ontológica sobre Deus, analisar Deus em si mesmo e entender Deus total e completamente. Mas nós devemos e podemos conhecer acerca da Trindade dentro daquilo que nos foi revelado. Então, nós absorvemos as informações que nos foram entregues, que nos foram reveladas, e cremos, tá certo? E adoramos Ele como Deus. Então, entendemos que Deus é triuno: Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. São três pessoas de uma só essência, fazendo um só Deus. Servimos a um Deus, mas Ele é três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Temos aí o mistério da Trindade, tá certo? Revelado por meio das Sagradas Escrituras. Jesus é Deus. Essa afirmação que é tão óbvia para os cristãos verdadeiros e que é tão problemática para os heresiarcas, para os movimentos heréticos ou sectários, ok? Jesus é Deus. Então, entender a deidade de Cristo e como a deidade de Cristo interage com a humanidade de Cristo no processo de encarnação, no processo da kenosis, no processo da união hipostática ou da natureza teantrópica, ok? Entendemos como isso é relevante, como isso é importante, como o entendimento disso pode nos conduzir a uma fé viva, uma fé saudável, uma fé alicerçada na verdade. Agora, quando nós abdicamos desse conhecimento, quando nós ignoramos, quando nós desprezamos, nós perdemos a possibilidade de alcançar esse nível de entendimento. Nossa adoração é errada, nosso louvor é errado, nosso viver cristão é errado, porque nós não entendemos o que estamos fazendo. Quando nós não entendemos a revelação acerca do Jesus Deus. Jesus é Deus, a partir das Sagradas Escrituras. Filipe diz: mostra-nos o Pai. Jesus Cristo retruca: quem me vê, vê o Pai. Jesus, em outro lugar, diz: eu e o Pai somos um. Em outro lugar, ele fala acerca do Pai, para que, orando em voz alta, para que os discípulos tenham entendimento disso, ele fala sobre ser restituído a glória que ele tinha junto ao Pai, porque está na mesma natureza do Pai, ok? Então, tem o mesmo patamar, porque são Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Então, não há qualquer tipo de inferiorização de um para com o outro, mas assim, missão, há uma missão. O Pai envia o Filho envia o Espírito. Ambos cumprem cada um com a sua missão, mas são o mesmo Deus, estão no mesmo patamar.
o filho é igual com o pai. O filho é igual com o pai. Então, adentrando a análise mais profunda da natureza da triunidade e entendendo o processo de encarnação, entendendo o Jesus servo, quando Jesus se manifestou em carne e apresentou-se como servo, ok? A sua condição na qual era um servo, por meio do qual humilhou-se a si mesmo, como Paulo diz aos Filipenses, ele se humilhou a si mesmo, ok? Se submeteu a todas as ordens do Pai por meio da ação do Espírito de Deus que o conduzia, que o capacitava, que o revestia, que o gerou no ventre de Maria, que o ressuscitou ao terceiro dia. Jesus se humanizou e Jesus se tornou servo por nós, para que nós pudéssemos, por meio dele, alcançar a salvação. Ele cumpriu em si todo o plano salvífico. Ok? Então você tem aí essa maravilhosa manifestação. As naturezas humana e divina de Jesus. Humana e divina de Jesus. Ou aquilo que entendemos em teologia como natureza teantrópica. Ok? Theos, antropos. Deus e homem. Nós temos aí essas duas naturezas perfazendo uma só pessoa. É um microcosmos da Trindade. Na Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Em Jesus é homem e Deus, perfazendo uma só pessoa, ok? Duas naturezas, plenamente humano, não pecador. É isso que muitas das vezes as pessoas confundem, pensando que ser humano é sinônimo de ser pecador. Não. Nós estamos debaixo de pecado devido a uma condição. Então, uma vez que nossos ancestrais eles caíram em pecado, toda a descendência passa a receber a contaminação do pecado, já nasce em pecado, ok? Mas Jesus foi feito o segundo Adão. Do jeito que o primeiro Adão não foi feito em pecado, Jesus também foi gerado sem pecado. Ele é o segundo Adão, gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, nem pela vontade do homem e da mulher, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Então temos aí Jesus, o segundo Adão. Ele é homem plenamente humano e ele é divino, plenamente Deus. Se humanizou e se apresentou como servo, ok? Deixou então a sua glória, mas não a sua divindade. Ele não deixou de ser Deus, mas ele deixou a sua glória e veio até nós e se apresentou como um homem, sendo ele homem e Deus. Como homem, passou sede, passou fome, passou necessidades, teve necessidade de se ausentar de algum lugar devido a uma ameaça, mas como Deus ele perdoa pecados, como Deus ele recebe adoração, como Deus ele andou sobre as águas, como Deus ele operou maravilhas, como Deus, ok? Ele podia saber o que as pessoas estavam pensando, porque arrazoais no vosso coração. Veja, ninguém havia dito ainda, estava ainda razoando no coração, pensando ainda na sua mente. E Jesus já interpela, por que arrazoais no vosso coração? Porque ele tem acesso, não é vedado a ele, uma vez que ele é Deus. As naturezas humana e divina, a lição 7, a lição 8, Jesus viveu a experiência humana, Jesus se humanizou, e o docetismo era uma heresia que combatia essa realidade da humanização de Jesus, e isso é um defeito oriundo de ideias pré-estabelecidas com relação à realidade e que estavam equivocadas no que diz respeito à verdade da palavra de Deus. Então, acreditava-se que a carne é inerentemente má por ser matéria. E aí, diante disso, adaptaram a manifestação de Jesus para dizer que ele não era um humano de verdade, mas somente uma emanação divina, uma aparência humana. E os apóstolos combatem isso de forma veemente, dizendo que Jesus se humanizou, que Jesus se tornou carne, de fato, e veio até nós, como João diz no princípio do seu evangelho. Então temos que tomar cuidado, porque a mesma atitude é endossada hoje por certos pregadores, certos movimentos que adotam ideias heterodoxas, ideias fora da escritura, e querem adaptar a escritura a essas correntes de pensamento ou essas ideias, deturpando a palavra de Deus. Temos que defender a Sagrada Escritura, como Judas dará ordem na primeira lição, e já vamos abordar. Quem é o Espírito Santo? A igreja, a partir de Pentecostes,
ela é conduzida pelo Espírito Santo. Vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, e enviarei um semelhante a mim, o que no grego é allos, da mesma condição, da mesma natureza, do mesmo nível, do mesmo poder, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é uma força ativa, como dizem os TJs. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele tem capacidade volitiva, ele pensa, ele tem estratégias, ele tem desejos, ele dá ordens, ele pode ser ofendido, como você não ofenderia uma energia elétrica, a energia que passa nos cabos e alimenta as máquinas. Ele é essa força impessoal, diferentemente do Espírito Santo, que é uma pessoa e que pode ser ofendido, como Pedro diz, não mentistes a homem, dizendo isso a Ananias e Safira. Não mentistes a homem, sim a Deus, mentistes ao Espírito de Deus. Então, na fala de Pedro, você vê muito claro o entendimento da pessoalidade do Espírito Santo de Deus e de que ele é, de fato, a pessoa divina. O pecado corrompeu a natureza humana, e como é importante, como essa lição é importante, porque hoje que nós mais temos visto é uma descaracterização do pecado, como se o pecado não existisse mais, como se não houvesse mais essa conceituação de pecaminoso ou de santificado, como se tudo fosse uma questão apenas de gosto, de interesse. Esse extremo relativismo moral no qual a sociedade tem mergulhado tem feito dela uma destruição, tem feito dela uma sociedade, uma humanidade descaracterizada, que na verdade está cada vez mais parecida com as bestas feras irracionais, que não tem regramento, não tem moral, não tem organização familiar, nem parental, e nem social, simplesmente se tratam movidos pelos seus instintos. Eles estão cada vez mais se conduzindo movidos pelos instintos e não pela inteligência. E isso pode ser observado na questão da descaracterização do pecado. Então, por isso que essa lição é fundamental para um despertamento quanto a essa conscientização, que você precisa ter essa coragem de afirmar aquilo que é pecaminoso e aquilo que é santo, de acordo com o padrão sólido, rígido, estabelecido da palavra de Deus. Nós não temos uma moral fluida, nós temos uma moral firme, que é a moral estabelecida pela palavra de Deus. Aquele que é o sustentador da verdade. Aquilo que é verdade diante de Deus. Aquilo que é mentira diante de Deus. Daquilo que ele afirma será verdade ou mentira. Ele é quem estabelece isso. Porque é ele quem trará justificação ou condenação. Então, diante daquele que pode justificar ou condenar, está a afirmação certa do que é certo e do que é errado. Ele estabelece o limite, ele estabelece o divisor entre o certo e o errado. Tá certo? Então, temos aí essa moral fixa e, com isso, essa denúncia com relação ao pecado. A salvação não é obra humana, importantíssimo, né, para não perdermos esse entendimento correto de que a salvação não é conquistada por qualquer tipo de ato de bondade ou de sofrimento, tá certo? Ou qualquer tipo de mérito humano. Sempre se lembre do profeta Isaías, que diz que a justiça humana, a nossa justiça diante de Deus é trapo de imundícia. A nossa justiça diante de Deus é trapo de imundícia. Não chega, não move Deus, tá certo? Não impressiona Deus. Nós somos justificados pela graça. Nós alcançamos a graça pela fé, uma fé salvífica, uma fé sobrenatural, que nos leva a crer na pessoa bendita do Filho de Deus, que entregou seu sangue por nós. O seu sangue aspergido sobre nós nos purifica de todo pecado, ok? E ele imputa a nós as suas obras, ele nos justifica, ele nos santifica e nos regenera. Então, somente através do processo salvífico realizado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esse é o único meio de salvação. A igreja tem uma natureza organizacional. Então, temos aí uma análise eclesiológica também aqui. Podemos aqui falar sobre a Igreja Universal dos Salvos e a Igreja Organização, tá certo? A igreja é organismo e a igreja é organização.
A igreja visível e a igreja invisível. Então podemos aí abordar um pouco desse assunto. Perseverando na fé em Cristo Jesus é o papel de todo cristão, perseverar na fé. Não adianta nada você aceitar Jesus e em seguida você apostatar, ok? Então você precisa perseverar, é a sua contribuição no processo salvífico, a perseverança, é permanecer em Cristo, é negar a si mesmo, ok? Cadê a graça irresistível aqui? A Bíblia manda você perseverar, a Bíblia manda você negar a si mesmo, a Bíblia manda você se crucificar com Cristo Jesus, tá certo? Crucificar a sua carne, seu velho homem. É necessário uma tomada de posição. Deus requer de nós, Deus exige de nós essa tomada de posição. Se você não se posicionar, você vai perder a tua coroa. Então é isso que a Sagrada Escritura alerta. Vamos abandonar certas teologias equivocadas e vamos andar em conformidade àquilo que a Sagrada Escritura nos revela, tá certo? É isso que nós precisamos nos atentar aqui. Passando aqui para a próxima página, para a gente começar a observar já a nossa lição, tá certo? Já estamos aqui em 21 minutos. Vamos adentrar aqui a lição número 1 para sermos mais específicos agora, falar acerca dessa lição que estará sendo desenvolvida no dia 5 de janeiro de 2025, se Deus assim permitir. Então, desde já quero desejar um feliz ano novo para todos vocês. O ano de 2024 foi um ano de muitas lutas, mas de vitória. Como me alegro em chegar no dia 31 de dezembro e poder declarar diante de Cristo Jesus, pela graça de Cristo Jesus, que por mais lutas que tenha tido ao longo desse ano de 2024, posso declarar vitória em Cristo Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu e ele é o garantidor da nossa vitória. Quando nós estamos em Cristo, nós vencemos por ele, pela força que ele nos dá, pelo seu braço estendido. Maldito o homem que confia em si mesmo e diz: o braço da carne me livrará. Mas quando você confia no braço estendido de Deus, o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então o Senhor, ele nos leva à vitória, vitórias improváveis, vitórias impossíveis, mas ele é que nos concede a vitória. Então hoje, no dia 31 de dezembro de 2024, diante de todas as lutas que aconteceram, eu posso declarar: Cristo Jesus é a minha vitória. Lição número 1, 5 de janeiro de 2025, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. É para isso que elas existem, para rachar a igreja. Esse é o alerta que Paulo já tinha dado à igreja de Corinto. Alertando, há muitas facções entre vós. Facções é uma terminologia que tem origem nessa ideia de seita, de sectário. Então a gente vai ver no desenvolvimento sobre essa conceituação, tá certo? De aereses, heresia, e heresia pode ser traduzido por seita, e seita pode ter uma característica de divisão apenas, então pode ser apenas uma divisão, como haviam, por exemplo, divisões, ou pode ser uma distorção da verdade. Aí entra são chamadas seitas ou heresias de perdição. Heresia de perdição é uma distorção da verdade, é uma caracterização da heresia como uma heterodoxia, tá? Então você tem aí a ortodoxia, né? Aquilo que está conforme a opinião certa, conforme a ideia certa, e aquilo que é heterodoxo, aquilo que é diverso da certeza, diverso daquilo que é certo, diverso daquilo que está correto, né? Então está errado, está diferente do certo, está errado, tá certo? Você tem aí essas conceituações. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, então a igreja precisa ter unidade. Unidade, já analisando do começo aqui do título, unidade. Unidade não é conformidade, tá? Então as pessoas às vezes precisam refletir um pouco acerca disso. Unidade não é conformidade, não é como se nós fôssemos feitos em série, tá certo? Como se não tivéssemos certos pareceres diferentes, opiniões diferentes. Então, de ser uma unidade não é necessariamente ser uma conformidade, estarem todos iguaizinhos ali, enfileiradinhos, feitos todos em série, né? Não é necessário ter essa conformidade para ter uma unidade. Então, por exemplo, dentre as igrejas ortodoxas, ok?
Então, temos aí igrejas que abraçam uma ortodoxia da fé, que entende que a Sagrada Escritura é revelada, entende que Deus é triuno, entende que a salvação é somente através de Jesus Cristo, entende que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa e que ele é Deus, entende que os dons e os milagres permanecem operantes. Então, dentro das igrejas que abraçam uma ortodoxia, você terá diferentes igrejas com diferentes usos e costumes, por exemplo. Não chega a ser um problema essas igrejas terem diferentes denominações, cujas denominações têm diferentes práticas de usos e costumes. Então você tem uma diferença abissal entre uma Bola de Neve Church e uma CCB, tá certo? Congregação Cristã do Brasil, ou vamos colocar aqui, uma igreja moderna, uma Bola de Neve também, né? Eu estou com poucos nomes de igrejas modernas. Uma Bola de Neve e uma Deus de Amor são muito diferentes, né? São muito diferentes. Mas isso não significa que não estejam em unidade. Elas são uma comunhão de irmãos. Eu tenho comunhão com os irmãos da Bola de Neve, eu tenho comunhão com os irmãos da Universal, eu tenho comunhão com os irmãos batistas, tenho comunhão com os irmãos presbiterianos. Nós estamos em unidade. Que unidade é essa? A unidade pela ortodoxia da fé. Agora, nós temos uma divergência em alguns pontos que tratam de usos e costumes e até alguns pontos interpretativos da doutrina. Não é que nós questionamos a doutrina, que é aquilo que emana da Sagrada Escritura, tá certo? Doutrina não é tamanho de saia, nem tamanho de cabelo, nem tamanho de terno, tá certo? Nem com barba, sem barba, isso não é doutrina. Isso é usos e costumes, tá? Doutrina é Jesus Cristo é o único Salvador? Doutrina é o batismo, é a imersão? Doutrina é o Espírito Santo é uma pessoa? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Jesus Cristo vai voltar para buscar seu povo? Isso é doutrina, isso emana da Sagrada Escritura. Então, nisso, nós temos unidade, nós cremos nesses pontos fundamentais, doutrinários, ok? Então, cremos na ortodoxia da doutrina, de que ela está certa, de que é uma revelação de Deus, é infalível, é inerrante, tá certo? Nós cremos nisso. Agora, nós temos divergências interpretativas. Então, muitas das vezes, um diz, não, Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Outros dizem, não, Jesus vai voltar depois da grande tribulação. Uns dizem, não, existe uma predeterminação que antecede tudo, está determinado quem será salvo e quem será condenado. Não existe livre-arbítrio. Outro já diz, não, Deus, ele proveu salvação suficiente para todos, mas é necessário que aqueles que serão salvos creiam. Então, aqueles que creem serão salvos, como Jesus Cristo disse. Dentro desse aspecto, existe sim uma liberdade, um livre-arbítrio que é dado pelo próprio Espírito Santo, chamado graça preveniente, por meio da qual capacita o homem a fazer escolhas livres. E quando ele faz essa escolha, ele vai dizer, tá certo? Se ele está no grupo dos condenados ou dos salvos. É ele que vai reagir, que vai responder a esse chamado do Espírito Santo de Deus. E aí, uma vez que ele responde negativamente, ele estará condenado, como Jesus Cristo disse. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, cumprindo-se, né, essa palavra de Cristo Jesus. Então temos divergências interpretativas, mas ambos cremos nas mesmas doutrinas, tá certo? Então com isso estamos em unidade, mesmo com essas divergências. São divergências que não destroem a unidade, não destroem a comunhão. Agora o problema é quando você adota uma heresia, ou seja, uma facção, você adota uma divisão a tal ponto que quebra, que estraçalha essa unidade, tornando você uma seita. Então você está separado, você é sectário, você não está mais na unidade. Você diz, Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é uma pessoa criada, tá certo? Ele foi elevado a um patamar acima dos homens, mas ele não é Deus. Ele é apenas Jeová. Só existe Jeová, não existe Espírito Santo, ele é apenas uma força ativa e Jesus Cristo não é Deus, ele é uma pessoa criada, tá certo? E outro diz assim, não, na verdade, houve sim, em 1800 e pouco, aí, 1800 e, esqueci agora a data, mas em 1800 e pouco houve um evento, aquele que chamam também o Advento, né? Houve um evento no qual Jesus Cristo saiu dos santos e foi para o Santo dos Santos. E aí
a partir de então, ele está fazendo uma análise. É chamado juízo investigativo. Quando ele terminar esse processo de análise, haverá, então, um juízo, tá certo? Jesus Cristo vai determinar aqueles que são salvos e aqueles que não são. Então, aqueles que foram salvos, Jesus vai pegar o pecado deles e lançar sobre Satanás. Então, você tem aí todo um processo salvífico deturpado. Então, com isso, você tem uma seita que deturpa todo o âmbito salvífico que é fundamentado nas Sagradas Escrituras, que está baseado naquilo que a Sagrada Escritura declara. Você passa a construir uma ideia paralela. Essa ideia paralela será justificada num texto paralelo. Por exemplo, os textos de Ellen G. White, por exemplo, os textos adotados pelos TJs, tá certo? Textos aí do Rutherford, né, e tantos outros lá que compunham, né, aquele grupo da Torre de Vigia, né, que alimenta eles com literatura. Então você terá literaturas paralelas, e a mais gritante de todas elas, ao chamado Outro Evangelho de Jesus Cristo, que é também conhecido vulgarmente como o Livro de Mórmon. Este livro, não somente ele, mas também pérolas de grande valor, ok? E os livros dos profetas. Você tem lá alguns profetas dentro do mormonismo, e eles alimentam também com importante literatura. Então você tem literaturas paralelas à Sagrada Escritura que alimentam a sua perspectiva doutrinária, tornando-os sectários. Eles estão fora da ortodoxia, eles não se submetem à verdade da Sagrada Escritura, eles têm uma outra verdade, eles têm um outro evangelho, tá certo? Então você tem aí essas heresias que estão fora da unidade. Não é questão de uso e costume, não é questão de roupa, não é questão de certas falas, não, é questão de estar fora da ortodoxia da palavra de Deus, tá certo? Estar fora daquilo que está de acordo com a Sagrada Escritura. Textual, olha como é importante aqui. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, a salvação que é de todos nós, a salvação que é compartilhada por todos nós, mesmo nas nossas diferentes igrejas, diferentes etnias, diferentes épocas, a salvação comum, todos são salvos pelo mesmo Jesus. Ali não. Ali são salvos pela guarda de determinado dia, pela guarda do sábado, ou são salvos por outros meios, tá certo? Então eles estão fora da unidade, estão fora da unidade. Procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. Judas não tem mais de um capítulo, então Judas 3 é suficiente. Você tem essa situação na qual Judas, meio-irmão de Cristo, na sua época, século I da era cristã, já percebia a gravidade desse assunto. Já percebia como haviam muitos ataques ousados, ataques absurdos contra a verdade da fé. Tá certo? Sagradas Escrituras que circulavam na Antiguidade, que era o Antigo Testamento, principalmente na sua versão Septuaginta, e as palavras e as obras do Senhor Jesus Cristo, que foram observadas e aprendidas pelos discípulos e estavam sendo divulgadas atendendo à ordenança, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então Judas já percebia distorções, Judas já percebia que haviam pessoas mal intencionadas que estavam distorcendo a verdade, e ele já conclamou a que se posicionassem. É necessário batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Se vocês não batalharem, ela será deturpada. Muitas pessoas terão sua salvação prejudicada por causa da mentira. Esse é um alerta do século I, e esse alerta continua vivo no século XXI, até o dia que o Senhor Jesus Cristo nos levar para a glória. A verdade prática é a seguinte: heresias aqui. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então, heresias
são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os princípios, os pontos principais da doutrina bíblica, distorce os pontos principais da doutrina bíblica. Então você perceba como a heresia ela vai entrar numa parte muito perigosa, muito complicada, que é exatamente a estrutura doutrinária. Então, se a estrutura doutrinária for prejudicada, ou seja, a afirmação da verdade, quando você tem a questão da estrutura doutrinária, você tem a questão da afirmação da verdade. Se a afirmação da verdade for distorcida e for ensinada de forma distorcida, aqueles que estão sendo expostos a ela estão sendo expostos à mentira. Não estão sendo mais expostos à verdade em Cristo, mas estão sendo conduzidos em mentira. Enquanto estiverem sendo conduzidos em mentira, estarão caminhando para a destruição. Então, estão caminhando não para um processo salvífico, para um processo de transformação de suas vidas, mas estão sendo conduzidos à autodestruição. Isso foi observado em muitas situações. Infelizmente, muitas pessoas que foram capturadas aí por essas seitas, que muitas das vezes se empenharam em tentar resgatá-las, tentar convencê-las com relação ao engano, né, no qual estavam sendo presas, mas muitas das vezes elas se apaixonam de tal maneira por esses erros, por esses equívocos, que se torna praticamente impossível. Por mais que você lute, por mais que você argumente, muitas das vezes essas pessoas se fecham a qualquer tipo de argumentação. Elas simplesmente preferem permanecer na mentira na qual vivem. Creem nela piamente e não conseguem se desvencilhar, não conseguem sair. Então, a heresia é extremamente arriscada. Por isso que qualquer heresia, já de início, tem que ser combatida. Você não pode tolerar, você não pode lidar de uma forma relapsa, de uma forma irresponsável. Porque o dano que ela causa, em algumas situações, é irreparável. A pessoa fica tão imersa naquela mentira, ela adotou ela de uma forma tão profunda, que por mais argumentos que você apresente, ela não consegue se desvencilhar. Muitas das vezes, ela pode até se decepcionar com aquela seita, ela se torna uma pessoa ressentida, uma pessoa amargurada, se isola, mas ela não se volta para a verdade, tá certo? Por quê? Porque ela foi de tal maneira engodada por aquele pensamento distorcido que aquilo ficou na base da sua estrutura de pensamento. Ela só pensa daquela maneira. Ela só enxerga o mundo daquela maneira. Ela adotou aquela cosmovisão. Então, por isso que desde cedo as heresias têm que ser combatidas para que não venham causar tais danos. Danos, né, irreparáveis algumas vezes. Veja só. A leitura bíblica em classe estará dividida em 3 textos aqui, sendo o primeiro Atos 20, 28 ao 31, 1 de Pedro 3, 15 e 16, 2 de Pedro 2, 1 ao 3, tá? Atos dos Apóstolos nos diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, ok? Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Paulo, ele é muito contundente aqui nessa afirmação, tá certo? Então ele está deixando muito claro para eles dos riscos que eles estavam correndo. Que Paulo iria partir, iria para outra missão, iria dar continuidade ao trabalho para o qual ele foi chamado, para o qual ele foi levantado, de plantar igrejas, mas que a realidade a qual eles estão expostos é essa, que partindo ele dali, lobos vorazes lutariam para adentrar aquele meio e trazer distorções, distorcer de tal forma o entendimento, autopromovendo-se, buscando inclusive em alguns lugares, aqui vai ter um alerta acerca disso, fazer negócio da fé, obter vantagens para si, distorcer a verdade, tá certo? De modo que venha a auto-beneficiar-se com aquilo que ele vai tentar implantar, incutir. Então, Paulo deixa esse alerta
muito sério com relação a se precaver quanto a essa possibilidade, essa certeza, na verdade, né, de que lobos vorazes tentarão adentrar aquele meio. Eles teriam que se precaver com relação a isso, teriam que se proteger. Porque sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos, olha que negócio terrível, olha que negócio mais cruel. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Em outro lugar é dito que eles constituem doutores conforme a sua própria concupiscência. A concupiscência é o desejo carnal desenfreado. Então você tem doutores sendo constituídos para atender às suas próprias concupiscências, ou seja, para satisfazer os seus desejos. Você tem teólogo para justificar qualquer porcaria hoje, para justificar homossexualismo, para justificar pessoas vivendo vidas levianas, pessoas vivendo vidas devassas, vivendo vidas fora do padrão bíblico, tá certo? Para obter enriquecimento por meio, né, de engodo, por meio de engano das pessoas. Você tem teólogo para justificar qualquer coisa. Ele argumenta, ele distorce a Bíblia, ele faz o que for para poder justificar suas próprias loucuras. Então você tem esse tipo de perigo, né, que é o surgimento dentro de vós mesmos. Então, um alerta com relação a isso. É necessário que sejamos sérios, tá certo? E corajosos para, mesmo sendo do nosso meio, quando se levantar qualquer tipo de distorção, ser corrigida. Corrigida com toda a veemência. E que se a pessoa não aceitar a correção, que ela então seja isolada. Ela não pode ter o direito de prejudicar vidas que foram compradas por Cristo na cruz do Calvário. Então não existe ninguém privilegiado, não existe ninguém substituível. Se a pessoa ela passa a caminhar em erro, ela tem que ser denunciada, e se ela não se corrigir, ela tem que ser isolada. Ela não pode prejudicar o rebanho. Então Paulo deu esse alerta de que no meio de vós surgirão também tanto lobos vorazes que tentaram adentrar, quanto também no meio de vós surgirão, se levantarão pessoas falando coisas perversas para atraírem os discípulos após si, tá certo? Para distorcer a sua fé, não está mais dedicada a Cristo, mas está agora dedicada àquela pessoa, voltada àquela pessoa. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, Paulo faz menção aqui do árduo trabalho que ele desempenhou para o bem da fé desses irmãos, para que eles continuem zelando por isso, continuem cuidando da sua vida espiritual, tá certo? Da afirmação da ortodoxia bíblica, da correta doutrina, de acordo com aquilo que foi ensinado. 1 de Pedro 3, veja o que diz: antes santificai a Cristo. Essa terminologia eu achei impressionante. Santificai a Cristo. O que é santo ou o que é sacro? Sacralizado, tá certo? O que é importante, o que é relevante, o que deve ser defendido, deve ser preservado. Santificai a Cristo, como ele diz aqui, como Senhor em vosso coração. Ou seja, algo que tem que ser preservado como está, algo que tem que ser intocável. Não pode tocar nisso, não pode mexer nisso, não pode alterar isso, não pode deturpar isso. Santificar a Cristo. Porque muitas das vezes hoje nós temos visto pessoas adaptando Cristo, pessoas vulgarizando Cristo, pessoas mundanizando Cristo, como se Cristo agora estivesse aceitando o mundanismo, como se Cristo agora estivesse aceitando vulgaridades, ok? Comportamento leviano, comportamento pecaminoso, e estivesse lidando com isso de uma forma relapsa, sem qualquer tipo de problema com isso. Não, de forma alguma. Pedro diz: santificar a Cristo no vosso coração. Cristo continua sendo tão santo quanto ele sempre foi. E ele não vai tolerar, não vai aceitar quaisquer tipos de comportamento fora daquilo que é asseverado pela Sagrada Escritura. Então nós temos essa terminologia de Pedro, santificar a Cristo, e isso fica muito claro quando a gente percebe o apelo, que Cristo permaneça santo, que ele não seja adaptado às situações do meio, aos interesses, tá certo? Das pessoas. Ele é o mesmo Deus, ele é o mesmo Senhor, e ele tem as suas exigências.
Então nós que temos que atender às exigências dele, nós é que temos que nos adaptar a ele e não ele a nós. Por mais que o mundo avance na sua mundanização, Cristo não muda, ele é perfeito e nós precisamos, querendo ir até ele, ser salvo por ele, nós é que temos que nos adaptar a ele, a sua santidade, tá certo? E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Duas coisas, declaração e procedimento. Tranquilidade para declarar qual é a minha fé. A minha fé é na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Deus, se humanizou, viveu entre nós, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia e foi assunto aos céus, está à destra de Deus. E ele voltará para buscar a sua igreja. E ele é, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, porque são Pai, Filho e Espírito Santo. Uma só essência, mas 3 pessoas. Ok? Então você tem que ter essa tranquilidade para declarar, mas você também tem que ter comportamento para ratificar a sua declaração. A sua declaração não será nada se a sua declaração não estiver ratificada por um comportamento condizente. Um comportamento de alguém que de fato vive o que prega e prega o que vive, tá certo? Então isso aqui foi dito por Pedro e continua sendo verdade do mesmo jeito. 2 de Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente a sutileza. Como esse pessoal trabalha com a sutileza? Não é uma questão de distorção da Bíblia, é apenas uma atualização. Não é uma questão de receber ou se mundanizar ou se adaptar ao mundo, mas é apenas uma inclusão. É um evangelho inclusivo. Ou seja, usam eufemismos. Não é um evangelho inclusivo, é um evangelho mundanizado, vulgarizado, tá certo? Então, quando a gente começa a ver esse tipo de terminologia, nós vemos aquilo que Pedro falou. Introduzir encobertamente, sem que você perceba. Só que quanto mais você se aprofunda na verdade da Sagrada Escritura, quanto mais você busca preparo para fazer a defesa da verdade, você percebe. Eles tentam colocar encobertamente, mas você percebe. Fala, não, peraí que isso aqui está errado, isso aqui não está de acordo com a verdade das Sagradas Escrituras. Então, é necessário termos essa perspicácia. É necessário termos essa perspicácia. E o Espírito Santo de Deus nos dá dom de discernimento. Nos dá dom de discernimento para discernirmos os espíritos, mas também para discernirmos as ideias distorcidas, ideias demoníacas, ideias satânicas, ideias maliciosas, ideias pecaminosas, ideias de concupiscência, que esses doutores tentam incutir entre nós, mas que nós rejeitamos em Cristo Jesus. Veja só. Heresias de perdição negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, repentina destruição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, tá certo? Por cobiça, por ganância, farão de vós negócio com palavras fingidas, palavras não verdadeiras, palavras engedradas para o seu convencimento, demagogos, que apenas falam aquilo que você quer ouvir, tá certo? Pessoas que não estão pela verdade do evangelho, pessoas que não têm coragem de pregar como Jesus Cristo pregou, com palavras duras, dizendo a verdade, e quando a multidão se afastou, ele ainda disse para os discípulos, quereis vós também? E aos discípulos, dentre eles Pedro, que era o porta-voz, disse, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? A verdade de Pedro é a minha verdade, para onde eu vou? Tá difícil, não tá fácil não, você vir a Cristo não é fácil não, é difícil. Tem que negar a si mesmo, tem que entrar pela porta estreita, tem que levar a própria cruz. Fácil não é. Mas para onde você vai? Onde é que você vai encontrar salvação? Onde é que você vai encontrar o caminho, a verdade e a vida? Então o caminho é esse aqui, meu irmão. Vem chorando do seu lado que eu vou chorando do meu e vamos seguir por esse caminho. E por avareza falam de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo
não será tardia a sentença, a sua perdição não dormida. Uma coisa você tenha certo, todos eles vão para a perdição. Pode prosperar aqui, pode ser aclamado, pode fazer show onde quiser, pode ter multidões a seus pés, mas o caminho de todos eles é perdição. Por quê? O caminho, a verdade, a vida é só Cristo. E se você não entrar pela porta que é Cristo, você está caminhando para o inferno. Então é isso aí, não tem outra coisa que eu possa dizer, mas somente essa. Que se você não entrar pela porta que é Cristo, o seu destino é perdição eterna. A introdução nos diz, olha só como é que está aqui a introdução. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. Por que é interessante esse início? Porque ele coloca aqui qual é o paradigma. Qual é o paradigma? Baseado em que eu digo que isso está errado? Baseado em que eu digo que essas pessoas estão erradas? Baseado em que eu digo que esses movimentos, esses grupos, são seitas e estão vivendo uma heresia? Baseado na verdade da Sagrada Escritura. Então a Sagrada Escritura é o parâmetro. A Sagrada Escritura, tá certo? É o paradigma. É perante ela que eu analisarei as pregações, analisarei os ensinos, analisarei as práticas, ok? Então, diante dela, então, quando você parte para uma tentativa de relativização da Sagrada Escritura, o que você está fazendo? Você está destruindo o paradigma. Você está destruindo o parâmetro, tá certo? Então, você está fazendo com que não haja mais um aferidor da verdade, que tudo seja relativizado. Não, isso aqui era verdade, mas hoje não é mais. Isso aqui era assim, mas hoje não é. O que você está fazendo com isso? Você está destruindo os parâmetros e fazendo com que as coisas sejam baseadas no seu próprio interesse. Então, conforme o meu interesse, conforme aquilo que me agrada, conforme aquilo que me interessa, tá certo? Aquilo que eu concordo, tá certo? Aquilo que está de acordo com o meu gosto. Então, quando você começa a lidar com as verdades espirituais a partir desse posicionamento, onde você quer chegar? Você vai ser enquadrado dentro daquilo que foi abordado por Pedro na sua carta. Virão doutores, falsos mestres, falsos doutores que encobertamente introduzirão entre vós heresias de perdição. Por quê? Porque esses falsos mestres, ou falsos doutores, lidam com as verdades bíblicas dessa forma, relativizando-as, tornando-as maleáveis, tá certo? Descontextualizando-as, por exemplo. Então você tem esse tipo de situação que é combatida por meio desta afirmação. De acordo com a verdade bíblica é meu parâmetro, é a partir dela que eu analiso. Ela é revelada, ela é infalível, é inerrante, ela é atemporal. Então minha análise parte dela, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. Um problema para as igrejas e as famílias. Então você tem essa situação na qual as igrejas que estão lidando com a Sagrada Escritura de forma séria e responsável e as famílias que integram as igrejas. Então, muitas das vezes você tem certas heresias que a destruição delas não se limitará a um âmbito eclesiástico, a uma questão de liturgia, é uma questão de culto, é uma questão administrativa. De maneira nenhuma, as heresias elas avançam e destroem as famílias. Você tem vários exemplos. Nos Estados Unidos houveram movimentos heréticos que foram tão nocivos que causaram a morte de seus seguidores. David Koresh, por exemplo, que se intitulava ele mesmo o Messias, mandou as pessoas jogarem as suas Bíblias fora, porque ele é a revelação da palavra de Deus. E outros que a gente poderia citar. Então você tem heresias que podem avançar a um nível tão prejudicial que destrói as famílias. Você tem, por exemplo, algumas igrejas que adotam a teologia da prosperidade, e essa teologia da prosperidade não é a prosperidade bíblica, é a manipulação das Sagradas Escrituras para interesses próprios. Então esses movimentos heréticos distorcem a Bíblia a ponto de manipular tanto a Sagrada Escritura quanto os seus ouvintes, manipulá-los
há uma entrega de valores. E essa entrega de valores é de uma forma tão orquestrada por eles, que alguns, engodados por todo aquele movimento, daqueles testemunhos, todas aquelas narrativas deles, os levam a tomar decisões impensadas, os levam a tomar decisões que são absurdas, tá certo? Motivados por uma ideia de tentar fazer algum tipo de barganha com Deus. Então eles são levados a essa cobiça, né, tentando fazer alguma barganha com Deus, pensando que vão entregar tanto e vão receber 100 vezes mais. Então essa é a distorção. E quando assim o fazem, muitas das vezes os levam a entregar bens, tá certo? Carros, todos os valores que são destinados a pagamento de contas, causando não um testemunho que venha trazer sua família ao evangelho, mas sim uma destruição na sua família. Porque a família começa a olhar para essa pessoa como uma pessoa manipulável, uma pessoa inconsequente, uma pessoa irresponsável. E assim, a verdade do evangelho é blasfemada entre estes que são afetados por essas práticas. E assim você tem heresias que trazem destruição não só ao âmbito eclesiástico, mas ao âmbito familiar, ao âmbito pessoal. As heresias são terrivelmente nocivas, tá certo? Elas não podem ser ignoradas. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova. O arianismo de ontem são os TJs de hoje, tá certo? Alguns movimentos de antes, que adotavam profetas paralelos e escrituras paralelas, estão espelhados hoje nos adventistas do sétimo dia, por exemplo. Movimentos que negavam a trindade, sabelianismo, são voz da verdade de hoje. Então você tem um espelhamento daquelas heresias. Elas são combatidas, mas elas não são exterminadas. Elas ficam ali pelos escombros, né? Ficam ali pelas áreas subterrâneas, até que elas conseguem projeção e voltam com toda a força. E precisam ser constantemente combatidas, tá certo? Elas são alimentadas por um espírito maligno. Então elas estão sempre nessa luta contra a verdade do evangelho, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol, conforme Eclesiastes 1:9. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando-o a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Como as heresias que adentram as igrejas podem causar grande dano, vindo a trazer divisão, vindo a trazer destruição da unidade, destruição da fé, fazendo com que as pessoas venham a estar divididas, e uma casa dividida contra si mesmo não subsistirá, como disse o Senhor Jesus Cristo. Então você tem o perigo, o extremo perigo que as heresias trazem na unidade da fé, na unidade dos cristãos, tá certo? As ameaças dos lobos vorazes é o tópico 1, subtópico 1, os cuidados pastorais. Então, veja aqui aqueles que são chamados para esse trabalho de zelo, de cuidado pela doutrina, cuidado pelo rebanho, cuidado por aqueles que estão servindo e adorando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja só. Os anciãos, como é colocado aqui entre aspas, né? Os anciãos, que é um termo que está resgatando a realidade veterotestamentária. Tá? Então você tem aí esse âmbito no qual esses anciãos eram as pessoas de destaque, e num desdobramento aí avançando para o Novo Testamento, você terão outras pessoas que desempenharão um papel tão relevante quanto eles, que eram mencionados aí como os anciãos dentro desse contexto mais antigo. Mencionados no versículo 17, são chamados de bispos nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar as igrejas de Deus, mostra que eles são os pastores. Então é fácil entender isso aqui. Os pastores, quem são os pastores? São as pessoas que cuidam do rebanho. Paralelo ao pastor está o mercenário. O mercenário, ele está fazendo tudo que ele faz somente por dinheiro. Então, assim, ele não tem nenhum envolvimento pessoal com aquilo que ele está fazendo. É um mercenário. Então, o mercenário é aquele que vem até aquele grupo cuidar deles apenas visando o recebimento daquele determinado valor. Se algum problema maior ocorrer, ele não se arriscará por aquele grupo, ele os exporá ao risco e sumirá, desaparecerá. Ou até se beneficiará
daquele grupo, usurpando, tá certo? Extraindo deles algum bem para si. Então você tem um mercenário, como Jesus Cristo acusou. Paralelo ao mercenário está o pastor. O pastor tem um envolvimento pessoal com aquele rebanho. Ele cuida, ele zela por aquele rebanho. Ele enfrenta os lobos que tentam atacá-lo. Ele cuida dos seus integrantes. Ele cuida das feridas. Ele providencia água boa, providencia boa alimentação, porque é o seu rebanho. Ele está pessoalmente envolvido com aquilo. E esse é o chamado de Cristo para os cuidadores, que eles apacentem o rebanho de Deus, tá certo? É o rebanho do seu pai, é a sua herança. Então eles estão pessoalmente envolvidos com aquilo que eles estão fazendo. Então você tem os pastores, e esses pastores, eles são qualificados de forma diferente de acordo com o nível de responsabilidade. Então existe esse pastor local, ok? Mas existe um pastor que cuida dos pastores. Aí você tem o bispo, tá certo? Que é, na terminologia do grego, o supervisor. Então, o bispo é aquele que supervisiona esses pastores, mas quem cuida de pastores são pastores. E esses pastores que estão ligados ao rebanho são pastores naquela congregação para aquelas pessoas. E um outro que esteja cuidando daquele grupo de igrejas é o pastor daqueles pastores. E assim você tem esses diferentes terminologias para falar acerca de diferentes responsabilidades. É apenas isso. Não é questão de um ser melhor que o outro, mas é questão de responsabilidade. Do que você está cuidando? Qual é a sua responsabilidade? Tá certo? Então, nas igrejas você tinha lá o presbitério e presbiteros do grego. Está muito mais ligado à terminologia ancião, tá? E isso está muito ligado a toda a dinâmica do Novo Testamento, em que Paulo pregava, por exemplo, numa sinagoga. Alguns daqueles anciãos que concordavam com a sua pregação eram expulsos, e esses anciãos expulsos da sinagoga seriam trazidos por Paulo para a congregação, para a igreja, no qual haveriam esses que foram expulsos da sinagoga e têm o conhecimento da lei mosaica. Paulo pregaria aos gentios, né? Pregaria aos estrangeiros, né? Aqueles que não têm nenhum conhecimento da lei de Deus, aos bárbaros, né? Como é dito em alguns lugares. Então, Paulo prega aos pagãos. Essa é a terminologia que eu queria encontrar. Prega aos pagãos. Os pagãos não têm nenhum conhecimento acerca da lei de Deus. Qual é a pregação de Paulo aos pagãos? O Deus que criou o céu, o Deus que criou a chuva, o Deus que criou a colheita, o Deus que dá saúde, o Deus que cura aquele que não tem saúde, o Deus que criou todas as coisas. Uma pregação, como Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 1, Deus se manifestou a todos os homens, eles são inexcusáveis. Aquilo que precisa se saber acerca de Deus está revelado na natureza, tá certo? Então essa pregação mais geral aos pagãos, Paulo traz esses pagãos e coloca os cuidados de quem? Dos anciãos que saíram das sinagogas, que concordaram com a pregação dele. Eles conhecem a lei mosaica. E eles agora vão observar dentro da lei mosaica toda a revelação acerca de Cristo, como Cristo é revelado ao longo de todo o Antigo Testamento. E é esse ensinamento que esses presbíteros, anciãos, comunicam aos pagãos que são trazidos para lá, que constituem essa congregação, essa nova congregação que está nascendo ali, tá certo? Você tem o presbitério local, voltado principalmente para o ensino e o cuidado dessa congregação. Dentre os presbíteros é eleito um administrador, eis o pastor que sai do meio daquele presbitério que constitui aquela primeira congregação. Dentre as igrejas é eleito alguém para supervisioná-los, eis o bispo, que supervisiona então essas igrejas. Você tem aqui na nossa realidade da Assembleia de Deus um setorial. Tem aqui o pastor Wilson Faraço, cuidando de tantas congregações, tantas congregações aqui nesse setor, ok? E aí, acima dele, parte para aqueles que estão cuidando de uma convenção. Então, uma convenção, você tem ali diversos setores, ok? Diversos setoriais ligados dentro de uma convenção e o presidente dessa determinada convenção. E aí, da convenção, você parte um pouco mais acima, a convenção geral, tá certo? Que aí reúne várias convenções. Aí você tem o presidente, por exemplo, da CGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Então você tem toda essa estrutura. Essa estrutura é para quê? É para que haja ordem. E para que precisa haver ordem? Porque haverão muitos ataques. Então precisa haver uma ordem, uma organização, uma estratégia
para zelar por todo o rebanho que foi confiado, o rebanho de Deus confiado a esses cuidadores, ok? Então precisa ser analisado tudo que está sendo pregado, tudo que está sendo ensinado, tudo que está sendo difundido ao longo das congregações, e isso será supervisionado por todos esses homens de Deus que foram levantados para isso, tá certo? Ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentares a igreja de Deus. Apacentares a igreja de Deus. A igreja é de Deus. A igreja é de Cristo. Foi Jesus que comprou cada alma com o seu sangue, com a sua morte na cruz do Calvário. Ok? Com o seu sangue derramado. Você está cuidando do rebanho de Deus. É o seu Deus, ok? Você está cuidando do rebanho de Deus. Então, todo zelo é necessário, todo cuidado é necessário. Toda observação sobre o que é ensinado, sobre o que é pregado, sobre o que é difundido é necessário. A função primordial do pastor é alimentar. Aí você tem a doutrina sendo comunicada, tá? Guiar, proteger o rebanho. Alimentar, guiar, proteger o rebanho. Alimentar, pregar, ensinar a doutrina. Guiar, aí você tem a orientação pessoal, né, o cuidado pastoral. Proteger, apologética. Você tem a defesa da fé, combater o erro, combater o engano, ok? O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar do relacionamento entre o pastor e o rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger, deixa eu parar aqui, líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Importantíssima essa estrutura, fundamental, para que tudo funcione bem, para que as pessoas recebam o devido cuidado que devem receber para que possam caminhar dentro da verdade da Sagrada Escritura e não sejam prejudicadas com o ensino de erros, ensino de heresias, tá certo? Depois da minha partida, no versículo 29, ele destaca aqui, no subtópico 2, ele destaca a importância aqui desse alerta. Veja só o que ele nos diz. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, à sua partida desse mundo, né? Mas à sua saída, seu deslocamento daquele lugar, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis, lobos vorazes. A Nova Almeida atualizada, o apóstolo Pedro, depois de ensinar o Espírito Santo, aqui essa terminologia da Nova Almeida atualizada, a NAA, ok? É isso que ele disse aqui. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, segundo de Pedro 1, 19 e 21, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Não é porque existe um ensino verdadeiro sendo ministrado que isso inviabilizará a manifestação do falso ensino. Muitas das vezes ele se manifestará paralelamente e tentará até se atrelar àquele, dizendo que é uma nova revelação, dizendo que é um desdobramento daquele. E aí é necessário observar as suas sutilezas e condenar, tá certo? E expor a mentira, expor o erro. É imprescindível que isso seja feito para o bem das almas, para o bem daqueles que foram salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou também que também havia entre o povo falsos profetas, como também haveriam de surgir com o tempo no meio da igreja falsos mestres. Segundo de Pedro 2:1. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico, Gálatas 1:7, Colossenses 2:8, Judas 4. Então, esse alerta que é dado tanto por Paulo com relação à sua saída, seu deslocamento daquele lugar, mas também a sua morte, mas também o próximo período que viria, que é o período pós-apostólico, ele dá esse alerta com relação à chegada desses lobos vorazes, que tentarão se introduzir entre vós, mas ele fala também acerca de pessoas que se levantarão entre vós. Você percebeu os diferentes ataques? Lobos vorazes que tentarão se introduzir entre vós, estão vindo de fora, vêm de outros movimentos, propõem, por exemplo, a sincretização do evangelho, dizendo, olha, o Jesus do cristianismo é o Krishna do hinduísmo, é uma outra manifestação
o Zoroastro, né, do zoroastrismo, são todos messias, são todos enviados de Deus, Deus é um só, e todas as religiões são apenas expressões desse único Deus, tentando sincretizar, tentando nos misturar com todas as outras demais declarações. E quando você olha esse tipo de apelo, esse tipo de situação, você percebe a tentativa de invasão, a tentativa de adentrarem, tá certo, o nosso meio. Então Paulo fala acerca de lobos vorazes, mas fala também acerca de muitos que se levantarão entre vós, falando, né, coisas distorcidas da verdade, tentando atraí-los para si mesmo. E Pedro até vai além, dizendo que tentaram fazer negócio da vossa fé. Então, quando você olha para esse tipo de situação, você vê os diferentes riscos que se apresentam, diferentes ataques de diferentes meios, né? Vêm de diferentes lugares, e como em todas as situações é necessário estar alerta para defender a verdade da Sagrada Escritura, daqueles que de fora tentam adentrar o nosso meio, tá certo? Invadir, bem como dos de dentro que começam a manifestar uma visão distorcida, muitas das vezes até alimentados por ideias que são fora do nosso meio, tentando trazê-las para dentro de nós. Então é necessário todo esse cuidado. E é necessário esse comprometimento com a verdade em Cristo. Que nenhuma pessoa esteja acima da verdade de Cristo Jesus. Ninguém esteja acima da verdade de Cristo Jesus. Quando distorcerem a verdade, sejam denunciados, sejam rapidamente expostos. A origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. A primeira, os lobos vorazes surgem dentre a própria igreja, dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para, entre aspas, corrigir. Vão fazer correções sobre a Sagrada Escritura a partir de um suposto conhecimento superior que eles têm, porque conhecem o grego, porque conhecem o hebraico, porque são especialistas em hermenêutica e estão subordinando a Sagrada Escritura a certas correntes de pensamento externas, subordinando a Escritura ao racionalismo, subordinando a Escritura ao empirismo, ou subordinando a Escritura a certas perspectivas que são fora das suas páginas, que são fora das suas linhas. Então a Escritura agora ela está sendo subordinada a essas escolas de pensamento. E com isso agora ela será atualizada, como alguns deles dizem, ou corrigida, tá certo? Ou será fatiada, como alguns até querem dizer, que existe uma escritura dentro da escritura. Algumas coisas são revelação, outras coisas são apenas culturais, da época dos judeus. Então você tem esses diversos riscos pelos quais passa a afirmação da verdade. Por isso que nós devemos estar sempre atentos para observar esses posicionamentos que têm surgido e sermos contundentes na defesa da veracidade da Bíblia. Contundentes, precisamos ser de fato assertivos. Não titubear, não pensar 2 vezes. Ao ver alguém se levantando para tentar distorcer a Bíblia, denunciar, corrigir, afirmar a verdade da Sagrada Escritura. É só assim que a gente vai poder manter a ortodoxia. Senão a gente vai, de fato, abrir as portas. Quando você abre as portas, os resultados você tem visto em muitos lugares. Veja a Europa. Fizeram isso com a Bíblia na Europa, tá certo? Durante muito tempo. Surgiu uma teologia liberal que começou a adaptar a Bíblia a certas correntes de pensamento. E veja o resultado que deu. Destruída a fé no continente europeu, devido a esse tipo de prática aqui. De manter, de aceitar que a Sagrada Escritura seja subordinada à análise externa. A Bíblia é intérprete de si mesma. A Bíblia interpreta a Bíblia. Cores espirituais interpretam cores espirituais, ok? Não são outros pensadores quaisquer que vão corrigir a Bíblia. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho, que Paulo já havia denunciado. Se até um anjo descer do céu e vos anunciar um outro evangelho, é cão, é anátema, pode repreender, pode expulsar, porque nosso meio não deve permanecer. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominada apologética
para orientar os crentes nos dias atuais. Aí vai falar um pouco mais acerca da própria apologética. Veja só, o que é apologética? Definição. Subtópico 1. A apologética cristã é a defesa lógica e racional, porque a fé não é loucura. A fé não é irracionalidade. A fé é de uma forma lógica, de uma forma racional, você analisar a Sagrada Escritura. Tá certo? Você analisar a Escritura, na própria Escritura, comparando Bíblia com Bíblia. Comparando texto bíblico com texto bíblico. Não é pegar a Sagrada Escritura e subordinar outras correntes de pensamento, que são fora, que são externas a nós, externas à Sagrada Escritura. É analisar a Sagrada Escritura pela Sagrada Escritura, de uma forma lógica e racional. Ok? Então, se a Bíblia Sagrada afirma tal, a afirmação é essa. Não é B, nem C, nem D. A afirmação é essa aqui. A afirmação que está conforme Paulo, conforme Pedro, conforme Cristo, conforme Moisés, conforme Daniel. Analisar a Bíblia pela Bíblia. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, tá? Resposta. O termo grego traduzido para responder, em preparados para responder com mansidão, em 1 de Pedro 3,15, é apologia. Numa tradução literal é sempre preparados para uma defesa. Então, a apologia já foi afirmada pelo próprio Pedro, preparados para fazer a apologia, para fazer a defesa, para dar uma resposta educada, uma resposta cordial, uma resposta racional, uma resposta lógica, mas uma resposta bíblica, ok? Que esteja fundamentada nas próprias páginas da Sagrada Escritura. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora, ou NVT, emprega o verbo explicar, muito bom também, assim sempre preparados para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, inteligência. Ter fé não é se tornar maluco, não. Não é se tornar louco, nem sair rodando e dando pirueta. É ter racionalidade, é ter inteligência, mas é uma inteligência subordinada a Cristo, subordinada à Sagrada Escritura. Então, nosso entendimento, Marcos 12:30. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto, subordinar a Deus, inclusive a nossa inteligência. Subtópico 2. A que defesa Pedro se refere? Versículo 16. Defesa do quê? Como é que é essa defesa? Como é que opera nessa defesa? Veja só. Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação tanto formal, Atos 22:1, 25:16, como informal, 1 de Coríntios 9:3, 2 de Coríntios 7:11, Filipenses 1, 7 e 16. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes, mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos, não uma defesa particular, mas uma defesa da fé que é de todos nós, como disse Judas, da salvação comum. Então, é uma defesa, é uma apologia se defender a si mesmo, defender a sua própria causa, sim, mas no caso aqui nós somos conclamados a defender a fé, tá certo? Então, é uma apologia voltada para a defesa da fé cristã, não somente de uma acusação particular, privada. E isso diz respeito à doutrina cristã, ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa na mesma audiência. A acusação era contra Paulo, os judeus acusando Paulo de crimes, tá certo? Só que a defesa que Paulo faz não é a defesa de Paulo, é a defesa da fé. Esse que muitos cristãos não sacaram ainda. Você é o representante do reino de Deus, onde você está. O que você fala, o que você faz, o que você diz, a maneira como você se comporta, a maneira como você se defende, é a defesa da fé, não é a defesa do fulano, nem de Beltrano, nem de Ciclano. Por quê? Você representa a fé que você professa. Por mais que você não queira, mas as pessoas olham para você e não vão julgar só você se você cometer um erro.
Não vão dizer, olha, fulano, olha como ele está fazendo, olha o que ele está errando. Eles vão dizer, olha, mas ele não é crente? Mas ele não serve a Deus? Então, vão logo lançar uma acusação não contra você, mas contra a sua fé. Então, a defesa que você faz não é a defesa de fulano nem de ciclano, é a defesa da fé cristã que você representa. Então, é isso que muitos cristãos ainda não sacaram, ainda não entenderam, que você representa a sua fé. Vamos lá. Subtópico 3, ó. Por que devemos combater as heresias? Para a defesa própria. Né? Ponto A, para a defesa própria. Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo 4,16. Os cristãos devem ser informados daquilo. Vamos lá, caminhando para o final. Os cristãos devem ser informados daquilo que os vários grupos ensinam. Daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-las biblicamente. Porque senão você estará vulnerável. Se você não for ensinado acerca dessas distorções e não for instruído como se defender delas, você estará vulnerável. Vai chegar um momento que alguém vai te pegar. Você tem aqui um terreno fértil para o desenvolvimento dessas seitas. Tá cheio de testemunho de Jeová, tá cheio de Adventismo do Sétimo Dia, tá cheio de Mórmon, tá certo? E de outras heresias mais, né? Outras seitas e outras religiões. Então, assim, em algum momento você será abordado, mais cedo ou mais tarde. Então, se você não estiver pronto para fazer a defesa própria, a defesa de você mesmo, se defender contra isso, essas ideias entram na tua mente e tornam você cativo. B. Para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a palavra. Carta de Paulo a Tito 1:9. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito, ok? Então você tem essa situação também de pessoas sinceras que estão sinceramente enganadas. Não é porque uma pessoa é sincera que ela está certa. É isso que as pessoas às vezes confundem. Ele é muito sincero, ele é muito bom, ele é muito honesto. Ok, mesmo assim ele pode estar errado. Então existem pessoas sinceramente enganadas. E quando você tem uma pessoa que ela é sincera e está enganada, se você apresentar a razão da fé para ela de uma forma respeitosa, cordial, inteligente, racional, lógica, com clareza, muitas das vezes você consegue conduzi-la à verdade. Ela é sincera, então ela vai ouvindo a argumentação, vai abrindo o coração, o Espírito Santo de Deus vai interagindo. Não foi a tua argumentação, foi o Espírito de Deus. É que ela é uma pessoa sincera, só que ela estava sinceramente enganada. E aí você vai falando, você se torna um porta-voz de Deus. No que você vai falando, a pessoa vai abrindo o coração, tá certo? Vai argumentando com você de uma forma sincera, verdadeira, e o Espírito de Deus vai aproveitando essa abertura e convence ela do pecado, da justiça e do juízo. Quando menos esperar, a pessoa aceitou a Cristo como seu Salvador por meio da intervenção do Espírito Santo, aproveitando o quê? A sua exposição da fé, aproveitando a sua maneira tranquila com que você apresenta a razão da vossa fé, tá certo? O 3, tópico 3, o que são heresias? Seitas e heresias. A palavra aireses do Novo Testamento grego é traduzida como seita. Aí várias citações aqui. E heresias, tá? Seita e heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita. Em que sentido? No sentido de divisão. Porque existe essa terminologia de seita que pode significar apenas divisão, como partido. Diferentes partidos, tá? Como no judaísmo você tem fariseus, saduceus, escribas, você tem essênios, você tem herodianos, você tem várias seitas, tá? Você tem os zelotes, são várias seitas, vários partidos, vários grupos diferentes, com diferentes propósitos. Mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades de Cristo e que se opunham a ele. Então eles olhavam para esse grupo e chamavam-no de seita. Mas eles falavam isso a partir da perspectiva na qual eles, não sendo cristãos, os veem com hostilidade. Então os veem como um grupo dividido, um grupo à parte, um grupo fora, tá? Mas isso não significa que os cristãos
tenham adotado heresias. Eles estavam de acordo com a verdade da palavra de Deus, mas eles eram rejeitados por outros grupos. Então, esses grupos os punham à parte, os julgavam como seita, tá? A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. Então, você tem aí ortodoxia, aquele que está de acordo com a verdade, hétero, diferente. Então, as diferentes formas de entendimento da verdade, né? Hétero, diferente, tá? Então, você tem aí essas diferentes expressões, cada um entendendo estar expressando a verdade, uma doxa, né? Cada um entendendo estar expressando uma opinião, né? Um ponto de vista, tá certo? Um posicionamento, mas são diferentes, estão de formas diversas, fazendo diferentes expressões, tá? Então você tem aí essas religiões heterodoxas, religiões que fazem afirmações diferentes com relação àquilo que eles entendem ser a verdade. Então, uns dizem que há vários deuses, outros dizem que os deuses são como pessoas evoluídas, outros dizem que Deus é tudo e tudo é Deus. Então, você tem afirmações heterodoxas, afirmações diferentes. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo, por isso devemos saber quando aplicá-lo. Então, existe aí um cuidado para fazer a aplicação dessa terminologia, tá? Então, saber quando que nós devemos entender ser uma seita de perdição ou apenas uma facção, por exemplo, né, como ele vai trazer aqui. A herese no Novo Testamento, esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre apresenta uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Eles estavam todos dentro do âmbito do judaísmo, só que eram partidos diferentes. A versão bíblica NAA traduz por partido. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, essas heresias. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de apóstolo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Seita, 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 diferentes partidos. Cada um lutando contra si. Em vez de todos lutarem pelo bem comum da igreja, não. Cada um disputando quem será o principal. Eis aí seitas, eis aí heresias, tá? Aqui, como eu li, Paulo adverte, né? Condena as inovações doutrinárias que causam divisão e dissensão. Heresias de perdição, aqui entra uma especificidade do termo, tá? Que é de fato muito importante para ser compreendido, porque agora não é somente uma divisão, não é somente um partidarismo, um partido diferente. É uma heresia, tá certo? É uma heterodoxia, é uma afirmação diferente, tá certo? Da verdade, que resulta numa mentira, que resulta num erro, que resulta num engano. Não é apenas uma perspectiva um pouco diferente, é um erro, é uma distorção da verdade, é alguém que está fazendo uma afirmação incorreta, uma afirmação mentirosa. Heresias de perdição. É nessa passagem que heresias, que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário, como a heresia, propriamente dita, no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito a Deus. A Trindade, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Veja, os testemunhos de Jeová dizem que Jesus Cristo não é Deus, heresia. Os adventistas do sétimo dia dizem que Ellen G. White, o espírito de profecia, e se você não receber tanto a ela quanto a Jesus, você não é salvo. Você precisa crer em Ellen G. White. Você precisa guardar o sábado. Você precisa adotar a perspectiva deles, que fala acerca do juízo investigativo. Se você não adotar, então você está fora. E isso é heresia. Você está dividindo a fé, a salvação. A salvação não é só através de Cristo. É Cristo em Ellen G. White. Heresia. Os Voz da Verdade, cujas músicas são muito cantadas no nosso meio ainda, afirma que o Espírito Santo e o Pai e Cristo não são três pessoas de um só Deus, mas que só existe Jesus. Jesus é Jesus, Jesus é o Pai e Jesus é o Espírito. Ele troca, como se troca de roupa, como se troca de máscara, tá? Então, uma vez ele se manifesta como Pai, outra vez como Jesus, outra vez como Filho. Esse é o saberianismo ou o modalismo. Isso é heresia, heresia de perdição, heresia de erro. Os mormons falam acerca de um outro evangelho de Jesus Cristo.
falam acerca de outros livros que são tão sagrados como a Escritura, o Doutrinas e Convênios, o Pérola de Grande Valor, tá certo? Heresia, colocando outro evangelho, como se Paulo não houvesse já advertido que ainda que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho, é anátema. E nessa afirmação que ele faz, você tem diversas distorções, você tem diversas perversões da verdade. Então você tem heresia. Então essas são heresias de perdição. Heresias que, se adotadas, vão prejudicar a sua caminhada, vão prejudicar a sua fé. Você está crendo errado. Você está adotando ideias erradas, tá certo? Então aí está o risco, aí mora o grande perigo. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito à Trindade, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o ser humano, a natureza, o pecado, a salvação, origem e destino, aos anjos, à igreja, às escrituras sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Então, distorcer a verdade acerca de Jesus é prejudicar gravemente, terminantemente, a salvação. Por isso que a heresia não pode ser tolerada, tem que ser combatida com veemência, tá certo? Final, a conclusão nos diz, final aqui da primeira lição, a ser ministrada na primeira aula de 2025, se Deus assim o permitir. Veja só. Conclusão. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas, e não deve ser diferente hoje. Judas continua valendo para hoje, conclamando a defender a fé que uma vez foi dada aos santos, tá certo? A salvação comum. Que todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. Finalizamos com a seguinte pergunta para a reflexão. Isso aqui, essa afirmação é sempre feita por João Flávio Martinez, do CACP, ok? Um canal que eu recomendo para todos. Assista tudo do CACP. Entre no site e leia os artigos. O CACP tem batalhado intensamente na área da apologética. E o João Flávio Martinez é um apologista intransigente. Um cara chato, um cara insuportável para os hereges. Ainda bem que a gente está no mesmo lado, porque o cara é chato, tá? Vamos lá. Estamos a fazer pela verdade o que os agentes da heresia fazem pela mentira, fazendo pela verdade o que os hereges fazem pela mentira. Então você tem que fazer no mesmo nível e mais, que a vossa justiça exceda a justiça dos fariseus. Então você tem que fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Esse é o chamado desse trimestre, apologética, defesa da fé. Muito obrigado, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em Cristo Jesus e um feliz ano novo para você e para toda a sua família em Cristo Jesus. Muito obrigado, fique com Deus.